Aí levei para ele olhou, ele falou assim, é um câncer de intestino, já está avançado, ele falou, e só sai com cirurgia. Nessa parte da doença, eu sempre descansei. Alguém pode falar assim, impossível você ter descansado, mas eu descansei, porque Deus falava que sempre estava cuidando. Fiz a quimio e tal, né? Quando foi em julho, mais ou menos no dia 20 de julho, eu fiquei muito tempo sentada e muita dor. E aí eu fui pro pronto-socorro de novo. Aí chegou no pronto-socorro de novo, pediram outra tomografia e nessa tomografia deu que ele tinha recidivado. Ele tinha voltado e ele já estava com 7 centímetros novamente. Desde quando eu comecei a fazer meu tratamento com oncologista em 2023, eu sempre falava assim para ela, eu estou curada. Ela falava assim, que bom que você pensa assim. Eu falava assim, não, mas eu tô curada. Deus falou que vai me curar e eu tô curada. A paz do Senhor, igreja. Eu me chamo Fátima, eu sou da Igreja Batista Manancial, do Pastor Paulo, né? Estou membrada desde outubro de 2023 e eu vim aqui hoje para contar o meu testemunho. E desde quando eu me propus a contar esse testemunho, eu pedi para Deus o que Ele queria que eu falasse. E Deus falou para mim que o meu testemunho é um testemunho de cura, mas principalmente que Deus é um Deus de momentos e de assim, Ele cuida nos mínimos detalhes, né? Então eu vou começar a falar para vocês a respeito daquilo que aconteceu comigo. Se eu for ver hoje, lá antes da pandemia, Deus já tinha avisado que estava cuidando de mim, da minha saúde, mas eu não entendia o cuidado que Ele estava tendo. Aí passou a pandemia, veio muitas coisas, né? Trabalhamos muito e no fim, em 2022, quando foi maio de 2022, eu estava de férias, né? E eu tinha recebido uma proposta do meu diretor se eu queria mudar de função. Então, tirei férias em maio e aí eu tive umas dores abdominais muito fortes. Mas, assim, passou batido, né? Porque daí eu voltei em junho e já voltei para essa função nova. Só que aí, quando foi em setembro, as dores começaram mais fortes. Só que você tá em função nova, aprendendo um monte de coisa diferente, você tá sendo responsável por um monte de processo diferente, e eu não parava para ir ao médico, nada. E quando foi em setembro, as dores aumentou um pouco, como eu tinha passado com a ginecologista, ela tinha me dado uns exames, eu peguei e falei que eu ia estar fazendo esses exames. Fui fazer os exames, tudo, num deles, a médica que estava fazendo o exame pediu para mim dar um aperto no meu abdômen. Eu dei e ela falou assim, tem alguma coisa aqui no seu intestino, ela falou, mas do restante tá tudo limpo. Falei assim, então tá bom. Aí voltei na ginecologista, ela viu os exames, tudo, tava tudo em ordem. Só que as dores começaram a ficar mais fortes. Aí eu comecei a tomar remédio de manhã à noite, praticamente 24 horas por dia eu tomava remédio para passar as dores. E aí, eu sempre falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu não consigo parar agora. Tem muita coisa que eu tô sendo responsável, tem muita coisa que eu tô aprendendo. Por favor, vai cuidando aí, que nem o Senhor falou que tá cuidando. Vai cuidando e vai mostrando depois até onde vai e o que é que tá acontecendo. E o rapaz que trabalhava comigo, o Cido, ele falava assim, Fátima, não é normal essas dores, vai no hospital, né? E eu falava para ele, não, Cido, eu vou, mas você vai entrar de férias, tem muita coisa para fazer, né? Eu vou, pode deixar. Deus tá cuidando, mas eu vou. E eu fui levando, fui tomando as medicações e as dores não passavam, né? Aí no dia 24 de dezembro, do dia 24 pro dia 25, eu fiquei a noite inteira de cama, de tanta dor que eu sentia. Meus familiares, assim, na casa da minha cunhada que eu fui, todo mundo preocupado de tanta dor que eu tava sentindo, mas eu não queria ir no hospital. Aí no dia 25 passei o dia todo de cama de novo, bolsa de água quente, remédio e nada curava a dor. Aí no dia 26 eu fui trabalhar.
Aí quando foi 2 horas da tarde, eu não aguentava mais de dor. Aí eu falei pra menina que tava comigo, eu falei assim, eu tô descendo no pronto-socorro, né? E vou ver o que que é. Ela, nossa, já era pra você ter ido faz tempo. Eu falei assim, mas Deus tá cuidando. Eu falei, eu vou, né? Aí desci, fui pro pronto-socorro, né? No hospital, tudo. Aí passei com uma médica muito novinha. E a gente, quando vai assim, você vê um médico novinho, né? Você fala assim, nossa, não vai adiantar nada, né? Aí eu falei pra ela as dores que eu tava sentindo, né? Ela falou assim, eu vou te dar uma injeção, mas eu vou pedir uma tomografia pra você. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, então eu vou te dar um encaminhamento e você vai lá fazer a tomografia. Aí chegou na hora de fazer a tomografia, o rapaz falou assim, é com contraste. Eu falei assim, moço, eu sou muito alérgica. Eu falei, e eu nunca fiz nenhum exame com contraste. Eu falei, tem algum problema fazer sem? Ele falou assim, não. Ele falou, só que se tiver alguma coisa aí vai ser um pouco difícil. Mas enfim, fiz a tomografia, tudo, até ela ficar pronta. Aí passei outra médica e outra médica novamente. Aí ela viu o resultado da tomografia e ela falou pra mim, ela falou assim, tem uma massa no seu intestino, só que não tem como saber o que é e como fazer. Ela falou, porque tá sem contraste, a gente não tem um laudo específico. Eu falei assim, tá bom. Ela falou assim, mas eu vou pedir que você passe com um cirurgião geral urgente. Eu falei assim, tá bom. Aí saí de lá, fiquei pensando, eu falei assim, dia 26 de dezembro vou passar com um cirurgião urgente, como? Né? Porque final de ano, praticamente todos os médicos estão de férias, né? Aí cheguei em casa e falei pra minha filha, falei assim, a médica falou que tem alguma coisa, mas eu tenho que passar com um cirurgião urgente. Eu falei, onde que eu vou achar um cirurgião, né? Aí ela falou assim, mãe, passa com o meu médico, né? Eu falei assim, Fabiana, mas ele deve estar de férias. Aí ela falou assim, tenta ver. Aí eu liguei no consultório e ele estava trabalhando. Aí marcou pro dia 3 de janeiro. Aí no dia 3 de janeiro, eu levei o laudo da tomografia que eu tinha feito. Como eu trabalho muito com essa parte, então eu já estava meio que esperta com aquilo que tinha especificado lá. Aí levei para ele olhou, ele falou assim, é um câncer de intestino, já está avançado. Ele falou, e só sai com cirurgia, não adianta fazer a químio. Eu falei assim, não vai adiantar fazer a químio? Ele falou, não. Eu falei assim, o senhor faz essa cirurgia? Ele falou, faço. Só que é assim, ele falou, eu uso o hospital, mas a minha parte é particular, porque o hospital não cobre o meu serviço. Aí eu perguntei para ele quanto ficaria, ele me deu o valor, né? E aí ele pegou e falou assim para mim nesse dia, eu vou pedir uma colonoscopia, você vai fazer uma colonoscopia, porque eu quero ver a distância que tá do reto, o que eu vou ter que fazer aí. Eu falei assim, tá bom. Aí fui para casa, aí falei para minha filha, mas não falei que era um câncer, porque assim, ela é muito ansiosa e eu sabia que ela ia ficar muito nervosa, né? Falei que eu tinha que marcar uma colonoscopia e tal. Marquei a colonoscopia, fiz todo o procedimento em casa, fiquei muito mal, né? Mas assim, ela me levou para fazer a colonoscopia, tudo. Fiz. E o médico da colonoscopia pegou e entregou o resultado do exame na mão dela. E falou o que era. E nisso ela ficou desesperada, mas ela não mostrou para mim, porque ela achava que eu não estava ciente do que era. Aí, enfim, nós viemos para casa, eu estava com muita dor, né, porque tirou para fazer a biópsia, tudo. Subi pro meu quarto, fui dormir. E ela ficou na sala, e ela procurava as coisas na internet, e ela ficava desesperada, e ela mandava mensagem desesperada pro meu filho no serviço, que era câncer, o que eles iam fazer, né? Mas daí, tudo bem. E quando ficou pronto o exame da colonoscopia, eu tinha que levar pro meu cirurgião, que ele falou assim que ficar pronto, você vem, não precisa nem marcar o retorno. Você vem e a gente vai especificar. E eu tava trabalhando nesse dia e ela que ia me levar. Aí eu saí na porta do meu serviço, tava sol quente, eu voltei. Deus usou um vaso que tinha começado a trabalhar lá fazia 2 dias, eu nunca tinha conversado com ela. E ela veio e falou assim pra mim,
eu falei que se você voltasse, eu ia entregar o que Deus mandou. E ele falou que aos olhos do homem pode não ter cura, mas ele já está te dando a cura, ele já está te dando a vitória e está nas suas mãos em nome de Jesus. Eu falei assim, eu creio. Isso tudo estava em janeiro de 2023. Aí fomos para o médico viu lá a colonoscopia, ele falou assim, eu tenho um fiozinho no seu intestino, ele falou, eu tenho um fiozinho de luz, eu não posso perder esse fio, porque se eu perder esse fio, vai dar muita complicação, ele falou. E lá mesmo, ele começou a ligar no hospital, agendar a sala de cirurgia, agendar o dia da cirurgia, ele mesmo já começou a agendar tudo. E ele trabalha com o médico auxiliar e a instrumentadora dele. Ele já começou a ver a agenda, ele já começou a mudar as cirurgias que ele tinha programado, tudo para fazer a minha cirurgia no dia 27 de janeiro. E aí eu internei, né, para fazer todo o procedimento, né, porque não podia ter resíduo nenhum. E eu tava com muita dor, muita dor. E lá no hospital deram até morfina, mas a dor não passava. Aí no final das contas, chegou 7h30 da manhã no dia da cirurgia, ele me levou para a sala, tudo, né? Aí fiz a cirurgia e ele teve que abrir, né? Ele já tinha falado que era uma cirurgia aberta mesmo. Então ele tirou 27 centímetros do lado esquerdo, depois ele tirou mais 13 centímetros do lado direito, tirou 31 linfonodos para análise, né? Aí mandou tudo para análise, foi feita a biópsia, tudo, não deu metástase, nada, né? Só que, assim, eu tinha muita dor ainda. E ele falou assim, agora você vai passar com uma oncologista. Você vai passar com um oncologista e vai começar a fazer uma quimioterapia. Falei, tá bom. Aí depois eu marquei em março, eu marquei com a oncologista. Aí ela pediu vários exames, né? E a maioria dos exames era tudo feito em São Paulo. E por isso que eu falo, Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. Porque a minha sobrinha, ela tinha saído do serviço, a minha sobrinha me levava para São Paulo para fazer os exames, para fazer tudo que eu precisava, ela me levava nas consultas, minha filha e meu filho também tinham ficado comigo no hospital, me dava toda assistência em casa, mas assim, tinha coisas que a minha sobrinha que fazia, né? Então eu comecei a fazer todos os exames, comecei a fazer a minha primeira químio no dia 27 de maio de 2023, eu fiz minha primeira químio. Pensa, quando eu cheguei em casa, numa dor. Mas doía que parecia que eu estava sendo arrebentada por dentro. Eu passei 2 horas, eu virava de um lado para o outro na cama, virava de um lado para o outro na cama e nada passava. Não podia tomar remédio porque eu tinha feito a químio. Aí eu comecei a chorar e pedir para Deus. Eu falava assim, Senhor, tira essa dor de mim. Tira essa dor porque, sabe, tá insuportável. Eu não sei o que tá acontecendo. Tira essa dor de mim. Deus me fez dormir. Eu dormi 3 horas. Quando eu acordei, eu não tinha mais dor. E um detalhe. A doença em si, eu nunca me preocupei. Porque Deus sempre usou pessoas para falar que estava cuidando de tudo. Sabe quando você descansa? Eu fui para a cirurgia, eu não estava preocupada, sabe? Eu sabia que Deus estava cuidando, Deus já tinha preparado um ótimo cirurgião. Então, assim, nessa parte da doença, eu sempre descansei. Alguém pode falar assim, impossível você ter descansado, mas eu descansei. Porque Deus falava que sempre estava cuidando. A minha preocupação era, se acontecesse alguma coisa comigo, como que meus filhos iam ficar, né? E na parte da cirurgia também, que eu falei que a parte dele era paga. Eu não tinha esse dinheiro para pagar. E quando eu cheguei, eu falei para os meus filhos, eles falaram assim, não, a gente vai dar um jeito, você vai fazer a cirurgia com ele e nós vamos dar um jeito e Deus vai preparar. E Deus preparou. Eu falei com o meu irmão, tinha um valor que a gente já tinha guardado a respeito de umas coisas da minha mãe, né? E ele falou, não se preocupa com isso que você vai fazer a cirurgia sim. E Deus preparou o dinheiro da cirurgia. E quando eu falei para ele o que era, né? Por que eu ia fazer a cirurgia, a família inteira ficou desnorteada. Porque nunca
teve um caso de câncer na família, tanto do meu pai como da minha mãe, nunca tivemos o causa assim de câncer. E meus irmãos, eles ficaram desnorteados. E eles ficaram todos preocupados e ligavam, e como que você tá? E eu falava assim, Deus tá cuidando, Deus tá preparando tudo, Deus tá cuidando de tudo. Aí fiz a cirurgia, vim pra casa, eles vieram me ver arrasados, né? E eu falava pra eles, eu falava, fica em paz, eu falava, Deus, ele tá cuidando. Porque o que vinha pra mim, Deus tem promessa na minha vida, Deus, ele tem sonhos ainda para realizar na minha vida. Então, enquanto ele não realizar, enquanto não for da vontade dele, ele não vai me levar. E eu falava isso para eles e falava também para os meus filhos. Eu falava assim, fica em paz, não adianta se desesperar, porque Deus, ele está cuidando. Eu não vou morrer enquanto ele não cumprir o que ele tem para fazer na minha vida. Enfim, né, fiz a quimioterapia, tal, em maio. As dores continuavam. O minha oncologista, meu cirurgião, a angiologista, que eu tive que colocar o port-cat, falava assim, não, é normal, foi muito mexido lá dentro, né? É normal essas dores. E eu ficava com bolsa de água quente, tomando remédio à base de morfina direto. E as dores continuavam, Fiz a quimio e tal, né? Quando foi em julho, mais ou menos no dia 20 de julho, eu fiquei muito tempo sentada. Eu recebi uma visita, fiquei muito tempo sentada, tal, né? E as dores, tudo. No outro dia eu não conseguia levantar. E muita dor. E aí eu fui pro pronto-socorro de novo. Aí chegou no pronto-socorro de novo, pediram outra tomografia. E nessa tomografia deu que ele tinha recidivado. Ele tinha voltado e ele já estava com 7 centímetros novamente. Aí falei com o meu cirurgião, falei assim, doutor, voltou, o que faz agora? Ele falou, cirurgia de novo. Eu falei assim, mas não faz 6 meses que eu fiz a cirurgia. Ele falou assim, não, você vai fazer outra cirurgia de novo e de emergência. Ele falou, e vai de novo fazer a colonoscopia. Só que nesse meio tempo que eu fui com ele e ele tinha pedido a colonoscopia, eu não conseguia mais ir ao banheiro. Eu fiquei acho que uns 5 dias sem ir ao banheiro. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu não tô conseguindo ir no banheiro. Ele falou assim, então eu vou te internar para fazer a colonoscopia dentro do hospital, porque se acontecer algum revertério, você já tá dentro do hospital e lá eles vão te socorrer. E aí tava tudo pronto para eu ir fazer a internação, tudo, para ver como que Deus trabalha nos detalhes. É muito detalhe, todo esse processo tem muitos detalhes, mas assim, focar nos mais fortes, né? E tava tudo pronto para mim fazer a colonoscopia, fui para internar, a moça fez todo o procedimento da internação, eu tava esperando o quarto ficar vago para eu subir para ser internada, para começar a fazer o procedimento para colonoscopia. Aí ela chegou, ela falou assim para mim, viu? Tá errado, você não vai poder internar, porque antes disso você vai ter que passar com um anestesista para ver, para ele fazer a avaliação, para você fazer a sedação para colonoscopia. Eu falei assim, mas o doutor falou para mim internar, fazer tudo aqui, o anestesista vai passar. Não vai dar certo fazer desse jeito, então você não vai internar, nós conseguimos marcar para você fazer a consulta com o anestesista na quarta-feira, eu ia internar no domingo. Vai fazer na quarta-feira e depois você interna para estar fazendo a colonoscopia e logo depois já vai fazer a cirurgia que o doutor pediu. Falei, tá bom. Aí quando eu fui passar com o anestesista, ele falou assim, não era para você estar aqui, era para você estar internada já, eu ia passar no hospital, não era para você ter vindo. Ele falou, tá tudo errado, só que Deus trabalha da forma dele. Aí minha filha veio no culto na quinta-feira e eu pedi para ela, eu falei assim, leva uma garrafinha de água e pede para o pastor Paulo tá orando, né? Aí ela veio, ela trouxe a garrafinha de água, o pastor Paulo orou, ela chegou em casa na quinta-feira à noite, tomei a garrafinha de água, na sexta-feira eu fui ao banheiro. Deus limpou tudo que tinha que limpar. Aí depois eu internei para fazer a colonoscopia e já fazer a cirurgia, né? E quando foi fazer a cirurgia, o médico viu que estava
todo inflamado, parte de útero, de ovário, de apêndice, por isso que eram aquelas dores muito fortes. Aí ele fez a cirurgia, só que na colonoscopia ele falou para mim que ele ia ter que colocar a bolsinha de colostomia, né? Porque ele falou assim, não tá tão perto, ele falou, mas para evitar inflamações maiores, para evitar riscos maiores, eu vou colocar a bolsinha de colostomia e essa bolsinha, depois de um certo tempo, a gente vai reverter ela. Falei assim, tá bom então. Aí foi feita a cirurgia, era para demorar 1 hora, demorou 3 horas a cirurgia, porque quando ele abriu, ele viu que estava tudo inflamado, tudo junto, né? Aí saí da cirurgia, ele me deixou na UTI, porque ele falou assim, você vai ficar por precaução, mas no outro dia eu vim pro quarto. E nesse meio tempo, eu não estava vindo ainda na igreja, mas a minha filha conversando com o pastor Paulo, porque assim, eu tenho muita amizade com o pastor Paulo, né? A gente serviu em outro ministério e assim, ele é muito amigo nosso, né? Além de pastor, ele e a Rose, eles são muito amigos, a gente tem muita amizade. E ela conversando com ele tudo, e eu tinha ido pro quarto, e ele ficou de fazer uma visita. E quando ela tava passando a mensagem para ele, do quarto que eu tava, ele tava na porta. Ele falou assim, é esse o quarto, então? E ele veio, ele trouxe uma palavra de conforto, de renovo, né? E eu me apoderei também nessa palavra. E ele fez uma oração comigo, e assim, e a recuperação, ela começou excelente, né? E aí, quando fui ao médico novamente, depois que eu saí do hospital, eu falei para ele, o que eu faço agora? Ele falou assim, 30 dias de cirurgia, você vai falar para sua oncologista entrar com a químio mais pesada que tiver. Eu falei assim, tá bom. Aí deu os 30 dias, falei com a minha oncologista, ela falou assim, então vamos entrar com a droga alvo e a droga mais pesada que tem. E aí eu comecei a fazer as quimioterapia de novo. Só que a minha quimioterapia era muito pesada. Eu ficava de 3 a 4 horas lá tomando a medicação. Aí eu vinha embora com o infusor, ficava mais um dia e uma noite em casa, só para depois, no terceiro dia, eu voltar lá e tirar o infusor com a medicação. E quando tirava o infusor, era que começava mesmo muita náusea, assim, passava muito mal. Eu ficava de 7 a 8 dias, eu não conseguia comer direito, eu ficava deitada, não conseguia quase levantar, só no 6º dia eu ia um pouco à base assim de chá, de uma torrada, aí que eu começava. Minha cunhada fazia sopa, eu não conseguia comer, faziam comida para mim, eu não ficava muito enjoada, mas enfim, aí fui fazendo a quimio. E as quimios pesadas e tal, e minha oncologista fazia meus exames de 3 a 4 meses, eu fazia tomo e ressonância. E quando eu fiz essa segunda cirurgia, que precisou colocar a bolsinha, o meu médico, ele falou para mim, ele falou assim, tem uma parte que tá acoplada, ele falou, e eu não pude mexer lá. Ele falou, porque se eu mexesse lá, a sua bolsinha ia ser pro resto da vida, ele falou. Então, eu não mexi lá. E ficou um pedacinho de célula cancerígena de 3,5 centímetros. Fazendo as quimios, fazia os exames, sempre estava lá. Aí depois de, mais ou menos no começo de 2024, fazia de novo os exames, diminuída 1 milímetro, e continuava lá, permanecia lá. E assim foi, 2024, fazendo tudo. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu também? Deus, ele foi trabalhando dentro de mim, porque assim, tinha coisas que eu tinha mágoa, né? Tinha coisas que eu não tinha liberado perdão, e Deus foi me restabelecendo também, porque assim, quando você passa por esses processos, né? Você sabe que é um processo de restauração que Deus tem, e eu não reclamava, não falava assim, Deus, por que tá acontecendo comigo? Não, nada disso. No final, assim, de 2023, eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor tem que tratar comigo? Me mostra o que tá de errado para eu poder me consertar, para o Senhor poder
me restaurar. Porque eu sei que essa doença, ela é um processo. Tudo isso daí é um processo que eu tô passando. E todas as vezes que eu pedi oração, o pastor Paulo falava, é um processo, tá no tempo de Deus, Deus tá fazendo. Então, calma, que é tudo um processo. Aí, final de 2023, comecei a vir para a igreja, trazia uma almofadinha, sentava, assistia o culto, tudo, né? Mas, assim, eu sentia a falta do meu chamado, de exercer o meu chamado. Porque quando você tem um chamado e você deixa de exercer por conta da correria do dia a dia, parece que não é que você não sente falta, mas parece que você está fazendo, mas como que você diz, tá faltando alguma coisa, mas você não percebe, né? E quando você está impossibilitada por conta de um processo que você está passando, você não vê a hora de fazer o seu chamado, de exercer o seu chamado. Mas enfim, 2024, eu comecei a ter mais intimidade ainda com Deus, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a fazer mais devocional, e Deus sempre foi colocando pessoas para falar que Ele estava cuidando, que Ele estava trabalhando, que a cura já era minha, que a vitória já era minha, né? E um certo dia eu tenho 2 pessoas que me ajudam na limpeza de casa, e elas são evangélicas, né? E uma delas falou assim para mim, Deus está pedindo um posicionamento seu. Eu falei assim, um posicionamento? Mas eu já tô lendo a Bíblia, já tô orando, já tô fazendo as coisas, né? Tô crendo na minha vitória, né? Que mais que eu tenho que me posicionar? E aí eu comecei a pedir para Deus o que eu tinha que me posicionar. E foi nessa parte de perdoar, de tirar as mágoas. E Deus foi me mostrando aquilo que me machucava. Deus foi me colocando no contexto do porquê aquilo tinha acontecido. E eu fui liberando o perdão. E é aí que eu fui me posicionando cada vez mais para Deus. Enfim, aí fui fazendo o tratamento, fazia os exames, eu pensava, Deus, dessa vez não vai ter mais nada, né? Vai estar tudo zerado. Fazia os exames, aparecia lá o pedacinho. Diminuía 1 milímetro, mas estava lá o pedacinho. Por fim, nesse ano de 2025, em janeiro, meu oncologista pediu um PET scan. Eu fiz o PET scan, aí deu lá, de novo, o pedacinho. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, doutor, o que eu posso fazer pra tirar de vez esse pedacinho? Eu falei, 2 centímetros? Aí ele falou assim, não tem o que fazer, é a químio que você tá fazendo. Eu falei assim, doutor, tem bastante gente que eu conheço que fez rádio. Eu falei, eu não posso fazer rádio? Ele falou assim, você quer fazer a rádio? Eu falei assim, eu quero, é uma chance, né? Ele falou assim, eu vou te dar um encaminhamento. Ele falou, mas eu não sei se o médico da rádio vai fazer. Por quê? Intestino, ele é móvel, ele não é um ponto fixo para você operar a rádio. Ele falou, então, eu vou te dar encaminhamento, tudo, mas eu não sei se o médico vai autorizar você fazer a rádio. Eu falei, tá bom, então. Aí ele me deu o encaminhamento, fui tentar marcar pelo convênio, não vinha de jeito nenhum, não conseguia acessar. Aí eu lembrei do lugar que ele tinha falado que ele costumava enviar as pessoas para fazer. Liguei lá, marquei consulta com o especialista da rádio. Aí quando ele olhou para mim assim, ele viu o relatório que o meu médico tinha dado, ele falou assim, nossa, tá bem especificado, ele falou. Levei todos os exames, eu falei, e aí, o que o senhor acha? Isso daí a gente tira de letra. Eu falei assim, verdade, doutor? Ele falou assim, verdade, a gente tira de letra. Ele falou, pode deixar que a gente vai fazer a rádio sim. Aí comecei a fazer as sessões de rádio, fiz ela no dia 28 de fevereiro e terminei no dia 25 de março. Aí quando foi no dia 22 de abril, meu médico oncologista tinha pedido uma ressonância para mim fazer, para ver como que tinha ficado a parte da rádio. Aí fiz a ressonância, tava lá de novo, 2 centímetros. Eu falei assim, mas puxa vida, o médico da rádio falou que ia sumir, como que tá lá ainda? Aí voltei com o meu oncologista, falei pra ele falou assim, isso daí só vai sair à base de cirurgia. Eu falei assim, não, eu não aceito, essa base de cirurgia eu não aceito. E detalhe, né,
que a gente vai lembrando. Desde quando eu comecei a fazer meu tratamento com oncologista em 2023, eu sempre falava assim para ela: eu estou curada. Ela falava assim: que bom que você pensa assim. Eu falava assim: não, mas eu tô curada. Deus falou que vai me curar e eu tô curada. Ela falou assim: se metade dos meus pacientes tivesse o seu pensamento, ela falou, estaria muito bom. Aí depois, depois da segunda cirurgia, que eu tive que passar com o médico para fazer acompanhamento, porque não teve metástase, mas era considerado como tinha que fazer um acompanhamento de metástase. E eu falava pro meu médico: eu tô curada. Ele falava: glória a Deus, sendo que ele é de uma outra crença. E a primeira consulta que eu tive com ele, nós ficamos 1 hora falando do poder de Deus, dos milagres que Deus fazia, né? E sempre falando para ele: eu estou curada. Enfim, fiz a radioterapia, fiz a ressonância, deu ainda lá 2 centímetros. Aí eu peguei, fui no meu oncologista, ele: só com cirurgia para tirar isso daí. Eu falei assim: não aceito isso. O médico da rádio falou que ia acabar, vai acabar. Aí entrei em contato com o médico da rádio, ele falou assim: não, foi muito perto do término da rádio, a ressonância que você fez. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um encaminhamento, você vai fazer um PET scan, mas espera 1 mês e meio, 2 meses para você fazer o PET scan. Falei: tá bom. Aí eu marquei meu PET scan para dia 27 de junho. Só que em junho teve a campanha, o Junho da Resposta. E eu vim nas campanhas. E um dia eu orei para Deus e eu falei assim: Deus, eu não me importo de ficar com a bolsinha, eu não me importo de ter a hérnia ainda, não poder mexer nela, porque eu fiquei com uma hérnia depois da segunda cirurgia. Falei: eu não me importo de tomar a químio pelo tempo que o Senhor achar necessário. Eu falei: eu só queria pedir para o Senhor: aniquila toda e qualquer célula cancerígena do meu organismo. Eu falei: eu não me importo de fazer o que eu tiver que fazer. Eu falei: mas aniquila, tira essas células cancerígenas dentro do meu organismo. Eu falei: eu quero voltar a ser mais ativa na tua obra, eu quero voltar a ser mais ativa no teu reino. Eu falei: restaura, vai restaurando para mim o meu organismo. Eu falei: e aniquila essas células. E o PET scan estava marcado para dia 27 de junho, uma sexta-feira. Fui fazer o PET scan, crendo que Deus ia responder a minha oração. Aí peguei ele na sexta-feira seguinte e eu tinha marcado com o meu cirurgião. Tinha consulta com ele, acho que no dia 7 de julho, uma coisa assim. 5 ou 7 de julho eu tinha consulta marcada com o meu cirurgião novamente. Peguei o resultado do meu PET scan na sexta-feira. A gente é curioso, né? Aí eu fui lá e olhei. E no que eu olhei, eu vi que não tinha mais nada de câncer. Só que não é que a gente duvida do poder de Deus, mas você é leigo, você não entende os termos médicos, né? Conferi com o outro PET scan de janeiro, que tinha dado ainda o câncer, estava totalmente diferente a conclusão. Fui lá na internet, procurei o que queria dizer, e lá na internet falava que não tinha mais células cancerígenas, não tinha mais tumor nenhum. Só que você fica naquela, né? Meu Deus, eu vou passar só na segunda-feira com o médico, né? Mas enfim, falei assim: eu creio que Deus fez a obra. Fui na segunda-feira com o meu médico, levei o PET scan, aí ele olhou, falei: doutor, fala pra mim. Eu falei: aqui tá escrito que não tem mais nada, né? Ele falou: meus parabéns. Ele falou: não tem mesmo mais nada. Falei: glória a Deus. Eu falei: Deus é bom demais. Ele falou assim: Deus é bom demais, ele falou. Aí o que eu fiz? Peguei, tirei uma foto, tenho contato da secretária lá do médico da radiologia, né? Da radioterapia. Aí mandei uma foto para ela e falei assim: pede pro doutor André dar uma olhada, porque o que eu tô vendo aqui, o que meu cirurgião falou, não tem mais nada. Eu falei: pede para ele dar uma olhada para mim. Aí ela olhou, falou assim: ah, pode deixar, vou mandar para ele. Aí demorou 3 dias para ele me dar a resposta. Quando ele deu um bilhete lá: analisado o laudo de PET scan 100%, sem células cancerígenas. Eu, glória a Deus. E na segunda-feira, quando meu cirurgião tinha falado, eu vim na igreja, né? E eu contei pro pastor Paulo. Eu falei assim: pastor, eu tô curada. Ele falou assim: Deus é bom demais.
E assim, depois passei com o médico que faz acompanhamento, aí ele viu, ele falou assim, parabéns, ele falou, realmente você está curada, não tem mais células cancerígenas. Só que eu tenho o estoma, que é a bolsinha de colostomia. E assim, algumas vezes a gente fala que o inimigo ele é tão sujo que ele quer tirar a nossa paz, né? E esse meu estômago começou a ficar inflamado. Dor, tomando remédio e muita dor. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu vim com muita dor. E aí eu peguei e falei com o pastor Paulo. Falei assim, pastor, eu falei para Deus que ele podia me curar, que eu ia continuar com a bolsinha, tal, sem problema nenhum. Eu falei, mas o estômago, ele tá tirando a minha paz. É dor direto. Muita dor. Tomo remédio, tudo. Eu falei assim, e eu queria que isso daí parasse. Ele falou assim, o que você quer, Deus vai fazer. Ele orou comigo e a dor sumiu. E até agora, meu estômago não tem mais dor, não tem mais inflamação, não tem mais nada, né? Continuo, passei com o meu oncologista semana passada, ele viu meu PET scan, ele, realmente você está curado, ele falou, mas tem um protocolo, tem uma manutenção. Ele falou, nós vamos continuar ainda por 1 ano com a químio, você vai permanecer ainda afastada do seu serviço, ele falou, porque você vai fazer esse tratamento por 1 ano, vamos fazer os exames, né, há 3, 4 meses, tudo, mas daqui a 1 ano a gente vai ver qual o direcionamento. Por quê? Pelo protocolo de câncer, você tem 5 anos para fazer uma manutenção, né? Então, assim, o cuidado que Deus tem nos mínimos detalhes. Teve noites que eu não conseguia dormir. Sabe o que é você não dormir à noite? Porque a bolsinha enche de gases, porque é uma coisa que você não tem controle mais. De gases, de nada que vai para a bolsinha. Aí você tem que ficar levantando, você tem que ir no banheiro. Aí tinha noites que eu queria dormir, eu falava assim, Senhor, deixa eu dormir essa noite inteira. Me acorda só amanhã cedo para fazer o devocional, deixa eu dormir. E Deus me dava a noite inteira de descanso, sabe? Então, assim, vale a pena seguir esse Deus, vale a pena crer quando Ele fala que Ele está cuidando, que Ele está trabalhando, que a vitória é sua. Pode ser o tempo que for, pode ser a dificuldade que vier, mas vale a pena a gente esperar. Está sendo, né? 2 anos de tratamento, tem dias que não é fácil, mas assim, não reclama do processo, porque é nesse processo que Deus ele forja a gente, ele torna a gente mais forte, ele torna a gente, que nem eu falo, eu tenho um ministério de visitação de enfermo. Como que eu posso fazer uma visita para o enfermo se eu não crer que Deus age na minha vida? Quando meus irmãos ficavam desesperados, falando, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu falava assim, viu, eu creio no Deus que eu sirvo. Deus falou que está cuidando, Deus falou que vai me curar, vai me dar a vitória. Então é assim, descansa, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus vivo, o Deus fiel. Então assim, sabe, quando você estiver passando por um processo, não duvida daquilo que Deus está fazendo, porque Ele sempre sabe o que é melhor. Que nem meu cirurgião falou, a sua bolsinha eu não vou mexer por conta da rádio, que quando você faz a rádio ficam cicatrizes. Ele falou, é um risco que eu não posso correr. Ele falou, então você vai ter que ficar com essa bolsinha. Eu falei assim para ele, Deus não faz nada pela metade. Ele me curou do câncer, no tempo dele ele vai me curar das cicatrizes da rádio. Eu falei, e eu vou tirar essa bolsinha. No tempo dele vai ser refeito tudo aquilo que tem que refazer no meu organismo. Então assim, é crer. E eu só posso agradecer assim as orações, grupos de oração que eu nem imaginava, pessoas orando pela minha vida, sabe? Pessoas me incentivando. Então assim, e principalmente também os filhos. Nossa, agradecer muito, sabe? Valorizar muito os filhos que a gente tem, porque na hora que eu mais precisei, foi a hora que os meus filhos mais estiveram fortes para ficar comigo, tanto no hospital como nas quimioterapias. Minha sobrinha que me ajudou muito, sabe, que eu considero como uma filha. Então assim, valorizar muito os filhos da gente, porque é na hora que a gente mais precisa que eles estão aí.
Tem casos que eu escuto que falam assim, eu precisei fazer uma cirurgia, meus filhos nem aí. Não, eu posso dizer que os meus tiveram comigo às 24 horas do dia. Enfim, tô no processo ainda, mas a cura eu já tenho, que é a do câncer. E mais para frente nós vamos ter outro testemunho, que é do que Deus vai fazer para remover a bolsinha de colostomia e para renovar tudo que tem que ser renovado. Amém?